meu irmão, fala minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Peregrino. Meu nome é Marcos e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas nesse projeto do Discipulado Cristão, onde nós estamos estudando um pouco a questão da história do povo de Israel. Falamos até este momento sobre os itens que estavam no tabernáculo e hoje nós vamos continuar falando desses itens, né? Eu quero nesse vídeo abordar com você o altar do incenso. Só que, como é de praxe, antes de começar a nossa videoaula, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração. Você me acompanhe, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, mais uma vez aqui, Senhor, diante da Tua presença, nós vamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, e aprender de Ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amados, antes de começar a falar sobre o altar de incenso propriamente dito, eu quero falar um pouco para você sobre o incenso, né? Nós vamos ver que lá no Êxodo, no capítulo 30, do verso 34 ao 38, Deus dá as orientações a Moisés de como que deveria ser esse incenso, tá? E lá está escrito o seguinte na Bíblia, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte de perfumista, temperado, puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, das tábuas da aliança, na tenda da congregação, aonde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo, uso exclusivo do tabernáculo, né? Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Então é muito interessante que aqui nós temos algumas características, né, específicas que Deus deu para a construção desse incenso, para a confecção desse incenso, que seriam essas três especiarias, né, o estoraque, a ônica e o gálbano. Amados, é o seguinte, a gente sabe, né, que, como eu já comentei, inclusive, acho que nas videoaulas anteriores, o incenso é para nós, o entendimento, é considerado a oração, é símbolo da oração dos santos. E a gente tem essa definição conceitual quando a gente olha para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, no verso 8, ou então no capítulo 8, dos versos 3 ao 4. E a gente vê lá que o próprio salmista, né, em alguns salmos, ele comenta, né, que a questão do incenso queimado diariamente no altar, ele tem um cheiro suave e agradável ao Senhor. O Salmo 142, por exemplo, tem uma citação sobre isso. E é muito, então, interessante que a gente vai ver que essas três especiarias, elas podem nos trazer um significado, uma representação a respeito disso. Eu encontrei um texto escrito pelo pastor Gilmar Hermano, está no site Blog Bíblia em Pauta, que é um site que ele editou, e que achei muito interessante a comparação que ele fez, essa informação que ele nos traz. Com relação a estoraque, ele comenta o seguinte, né? É um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática sem cortes, mas de forma espontânea, como se fosse os pingos ou gotas, né? Isso nos ensina que as nossas orações têm que ter um sentido espontâneo, regado a lágrimas em gratidão ao nosso Deus. E aí ele cita até inclusive um exemplo, né, na passagem bíblica do livro de Daniel, que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia de forma muito espontânea, né? Isso a gente vê inclusive lá no livro de Daniel, no capítulo 6, lá pelo verso 10, ok? Bom, a segunda especiaria, que seria a ônica, ela tem aí um significado de profundeza. Por quê? Porque ela é oriunda de um molusco marinho das águas profundas
que tem aí as suas conchas, membranas fibrosas bastante odoríferas, que produzem bom cheiro, que quando queimada exala um aroma suave e duradouro. Então ele faz essa comparação do significado profundo, que a nossa oração ao Senhor ela tem que ter profundidade, ela tem que ser sincera, buscando o coração de Deus, né? Sem nenhuma reserva, mas se entregar totalmente ao Senhor. E aí ele dá um exemplo aqui, né? Que Jesus, por exemplo, quando orou, ele orou tão profundamente que o seu suor transformou-se em gotas de sangue, como a gente pode ler lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 44. Bom, e a terceira especiaria, que seria o gálbano, né? O gálbano, ele tem um significado de quebrantamento, tá? É uma planta sempre verde, com canais oleíferos, né, de óleo, e aonde se extrai um perfume medicinal e aromática quando ela é cortada e ralada. Tá aí a questão do significado do quebrantamento. Ela só vai produzir esse cheiro, esse odor, depois que ela passa por esse processo. Isso nos faz lembrar, né, que a nossa oração ela tem que ter quebrantamento, é uma oração de humilhação perante o Senhor. E ele nos traz a lembrança, a situação de Ana, né, que quando ela orou ao Senhor com o coração tão quebrantado que ela chorou abundantemente sem abrir a sua boca. E a referência de Ana está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 10. Resumindo, então, essas três essências, elas vão aí nos trazer o significado de que a nossa oração, já que o incenso significa a oração dos santos, essas três essências trazem para nós o significado de que a nossa oração ela tem que ser espontânea, profunda e quebrantada. Ok? Bom, agora, como nós vimos também no texto bíblico que eu li, esse incenso ele só poderia ser utilizado no tabernáculo. Deus deixa muito claro que era para uso exclusivo do tabernáculo. Não poderia ser copiado e utilizado fora da tenda. Se alguém fizesse isso, seria expulso da congregação. E a gente vai ver também que ali Deus fala que era obra de perfumista, tá? Ou seja, alguém seria capacitado para poder fazer essa atividade. E quando a gente vai para o livro do Êxodo, lá no capítulo 31, né, do verso 1 ao 11, nós vamos ver que Deus determinou 2 artesãos para poder fazer não só a questão do incenso, como todos os itens do tabernáculo. Isso é muito interessante da gente ver. Eu separei o texto bíblico aqui, eu vou ler para vocês para ver como Deus fala designando, né, essas pessoas, tá certo? Fugindo um pouco aqui do nosso foco do incenso, mas é importante até para que você entenda da onde que veio a preparação, quem é que foi que fez, né? Uma vez que Deus deu todas as orientações, quem é que foi que executou esse trabalho? Então nós vamos ler aqui, tá? Na Bíblia, lá no capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 31, do verso 1 ao 11º, tá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e da ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro ou prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o castiçal puro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto e todos os seus utensílios, a pia com sua base, as vestes do ministério, as vestes santas de Arão, dos sacerdotes, as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio, o azeite da unção, o incenso aromático, e farão tudo conforme eu tenho te mandado. Então, assim, só para poder fechar esse tema, fazer um parênteses aqui,
Eu quero chamar a atenção para o fato de que Deus, então, selecionou esses dois homens, né? E deu a eles toda a capacidade, sabedoria e inteligência para que eles pudessem executar essa tarefa. Ou seja, a Bíblia não deixa claro para nós se eles já tinham ou não algum tipo de experiência, mas isso também seria irrelevante, porque para fazer o que Deus estava mandando, só mesmo realmente a capacidade vinda de Deus para poder executar essas atividades. E aí, amados, assim, muitos de nós cristãos, né, nós nos apegamos a essa condição de que Deus nos capacita para nos acomodarmos, muitas das vezes, em determinada zona de conforto, né? E para não buscar conhecimento, crescimento ou até mesmo desenvolvimento no ministério que nós exercemos. E tem um outro aspecto muito interessante, que muitas das vezes a gente fica esperando que Deus nos capacite, né? Esperando que Deus nos invista de conhecimento, mas nós estamos simplesmente agindo em alguma coisa que está fora do propósito de Deus. Observem que esses dois artesãos, eles foram capacitados por Deus, mas para executar uma tarefa, uma missão que haviam sido chamados. Então, assim, eles estavam no centro do propósito de Deus. Diferentemente, muitas das vezes, de alguém que está pedindo uma capacitação para o Senhor, mas ele não tem certeza se aquele é o chamado dele, se é para aquilo que ele tem que fazer mesmo. Então, às vezes ele fica esperando, né? Ou ele fica insistindo e, infelizmente, ele está na contramão daquilo que Deus quer para ele. Tá ok até agora? Bom, então, isto posto, eu quero prosseguir com vocês e nós vamos falar, então, agora, propriamente dito, do altar do incenso. O altar do incenso ele está descrito no capítulo 30, entre os versos 1 e 10. Vamos lá dar uma olhada na Bíblia, ver o que a Bíblia nos fala sobre o altar do incenso. Lá está escrito o seguinte: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento, 45 centímetros de lado, e uma largura, né? E um côvado de largura, também 45, dizendo aí, então que ele vai ser quadrado. 2 de altura, com 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, parte superior, as partes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes fará 2 argolas de ouro debaixo dessa bordadura, de ambos os lados as farás, e nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fará os varais e os cobrirá de ouro. Porá o altar de frente ao véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, aonde eu avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, a cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará, e quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será o incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Observamos então aqui que Deus já define os horários que os incensos deveriam ser queimados, né? Pela manhã e ao entardecer, 2 vezes por dia. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações, bebidas, né, sobre ele. Então, nós vamos falar depois, um pouco mais à frente, sobre 2 incidentes que aconteceram envolvendo pessoas que utilizaram erroneamente a questão do altar do incenso e foram castigadas e punidas por Deus. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue de oferta pelo pecado. Uma vez ao ano fará expiação sobre eles. Pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Bom, como nós acabamos de ler então, além do ritual de incensação, o altar do incenso ele também era utilizado em alguns rituais de sacrifício, né? A gente pode ver, nós já vimos lá nas aulas que nós falamos sobre os tipos de sacrifício, né? Que quando existia a festa da expiação, ele era utilizado e também de forma excepcional, mas também nós vimos que em determinados tipos de ofertas e sacrifícios, eles também eram recomendados, que era também determinado por Deus para que se utilizassem em alguns sacrifícios. Como, por exemplo, né, pelo sacrifício de pecado, era colocado nos chifres do altar ali do incenso, passado o sangue, derramado um pouco na sua base também.
Isso a gente viu lá no livro de Levíticos, no capítulo 4. Ok? E nós temos um outro tipo de sacrifício que também era passado sangue lá no altar do incenso, que era aquele que era o pecado pela congregação, tá? Ou seja, o sacrifício era similar ao anterior, quando o pecado era pelo sumo sacerdote, só que em vez de derramar o sangue na base do altar do holocausto, ele era derramado, na base do altar do incenso, ele era derramado lá na base do altar do holocausto, que era um local considerado menos sagrado, ok? Nesse caso aí também está em Levíticos 4, no versos 13 ao 18. Bom, apesar de em outro momento nós falarmos sobre isso novamente, mas eu também quero lembrar que no dia da festa da expiação, o sumo sacerdote também utilizava a mesma essência que ele colocava no holocausto, no altar do incenso, para fazer quando ele entrava dentro do ambiente do Santo dos Santos. Ele usava naquela ocasião um incensário portátil e a gente vê que era recomendado então que a fumaça do incensário portátil encobria o sumo sacerdote diante da presença de Deus, permitindo assim que ele pudesse entrar ali em segurança. Então o incenso produzido, ele era utilizado, além de ser utilizado no altar especificamente do incenso, também nesse incensário portátil que era utilizado na cerimônia de expiação pelo sumo sacerdote. O pastor Ian Duguid, do Ministério Ligonier, ele tem um artigo muito interessante que ele escreveu chamado O Altar do Incenso, e ali ele traz uma leitura muito harmoniosa em relação a esses três objetos que ficavam dentro desse ambiente que nós chamamos de ambiente santo. Tá? Ele fala que no caso das 7 lâmpadas da menorá, simbolizavam as bênçãos de Deus iluminando ali as 12 tribos de Israel que estavam postas sobre a mesa dos pães da proposição. Tá? Uma outra coisa que ele fala também é que as lâmpadas elas formavam basicamente uma coluna de fogo, orientando o povo de Israel, guiando o povo de Israel. Nós vemos que quando o povo se locomoveu pelo deserto, durante o dia Deus guiava eles por uma cortina de fumaça e à noite por uma coluna de fogo. Então essa lâmpada simbolizava a coluna de fogo e o incenso queimado do altar do incenso, essa coluna de fumaça, para que o povo nunca se esquecesse da guia de Deus durante essa peregrinação. Um detalhe muito importante que eu acredito que ainda não tenha dito é que o fogo, né, ou seja, a brasa que era utilizada no altar do incenso, ela era retirada do altar do holocausto. Então, lembrando que quem acendeu o fogo lá no altar do holocausto foi o Senhor. Então, quando se pegava um pouco daquela brasa que não poderia ser apagada, todo dia de manhã o sacerdote tinha que ir lá no altar do holocausto e alimentar o fogo, limpar, né, o altar, retirar as gorduras queimadas das ofertas do dia anterior e ali alimentar o fogo com lenha para que ele não apagasse, né? Então, daquela brasa era retirada o que levaria-se para o altar do incenso, para que lá então pudesse ser queimado. Então, isso também era uma forma de representar que Deus, né, que tinha acendido o fogo no altar do holocausto, era a chama dele que alimentava o altar dos incensos. Era a presença de Deus. Bom, e aí eu comentei, né, que nós falaríamos sobre 2 incidentes bíblicos envolvendo o uso errado do ritual determinado por Deus no altar do incenso e que trouxeram aí sérias consequências. A primeira diz respeito à morte dos 2 filhos de Arão, os 2 primeiros sacerdotes, né? Arão era o sumo sacerdote e seus filhos mais velhos, né, o Nadab e Abiú, foram eleitos, escolhidos por Deus para serem os sacerdotes. E acontece que, como a gente pode ver lá no livro de Levíticos, no capítulo 10, nos 2 primeiros versículos, eles resolveram levar fogo estranho para o altar do incenso. Ao invés de pegar o fogo lá na brasa, lá que eu falei no altar do holocausto, eles simplesmente resolveram acender o fogo e levar numa brasa para o altar do incenso, contrariando exatamente a ordem de Deus. Morreram queimados, né? Deus os consumiu. Bom,
E um outro incidente, aí já um pouco mais à frente, nós vamos ler lá no livro de 2 Crônicas, né? No capítulo 26, dos versos 16 ao 21, nós vamos ver que naquela época o rei de Judá, o rei Uzias, também resolveu, né? O rei não podia oferecer nada no santuário ali, ele não poderia, aquilo era ritual específico dos levitas. Então ele resolveu ir lá queimar incenso em seu nome, uma vez que ele estava em desarmonia com os sumos sacerdotes e com os sacerdotes. E aí o sumo sacerdote da época, que era o Azarias, reuniu lá um grupo de outros 80 sacerdotes, entraram no templo, aí já estamos falando do templo, não mais do tabernáculo, mas o ritual era o mesmo, e aí lá ele repreendeu o rei, né? E quando ele repreendeu o rei, Deus castigou o rei com lepra, e a Bíblia fala que a lepra veio na hora. E aí nós sabemos que pelas leis do Senhor, a pessoa leprosa ela era obrigada a ser colocada para fora do arraial, naquele caso para fora da cidade, e aí então o rei Uzias perdeu o mandato de rei, e foi expulso praticamente da cidade, proibido de entrar no templo, porque os leprosos não podiam entrar nem na cidade, quanto mais no templo, tá certo? E por conta disso, inclusive, o seu filho teve que assumir o reinado, né? O nome do filho dele era o Jotão, tá certo? Bom, e para fechar essa questão, então, do altar do incenso, na nova aliança, né? Nós temos agora um contexto com a nova aliança, que quando nós falamos sobre a nova aliança, apesar de que na ritualística lá do Antigo Testamento, do tabernáculo e do templo, essa questão do altar de incenso era uma ritualística presente, na atual conjuntura ela perdeu totalmente significado para nós, ficando apenas aí os exemplos daquele contexto, né? E também as prefigurações que eles queriam dizer, como no nosso caso o incenso representava aí a oração dos santos. Não temos mais a necessidade de termos um sacerdote para interceder por nós, né? Cristo assumiu o sumo sacerdócio eterno e nos fez sacerdotes, né? E nos conectando dessa forma diretamente ao trono de Deus por seu intermédio. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. E hoje o seu incenso, né? O que você queima é uma forma direta que você faz dobrando os teus joelhos e orando diretamente ao Pai em nome do Filho. E eu quero finalizar aqui essa parte dizendo para você, né, que para nós é um grande privilégio, pela graça e misericórdia de Deus que Ele nos concede, nós termos essa oportunidade de construirmos esse relacionamento direto com Deus. E o meu desejo é que todos nós saibamos aproveitar desse privilégio da melhor forma possível e que as nossas orações subam como um incenso de gratidão a Deus todas as vezes que assim você o fizer. Espero que esse conteúdo possa ter te trazido um pouco de conhecimento sobre esse assunto, que possa abençoar a tua vida. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, continue seguindo a gente aqui, porque o próximo vídeo nós vamos estar falando já dentro do ambiente Santo dos Santos, né, do Santíssimo Lugar. Nos vídeos anteriores nós fizemos uma apresentação do tabernáculo, falamos dos seus utensílios, falamos do significado das cores, das coisas, começamos falando do altar do holocausto, falamos da bacia de bronze, depois da mesa da proposição, do candelabro. Fechamos agora o ambiente santo falando do altar do incenso. E aí, a partir do próximo vídeo, então, nós vamos adentrar ao ambiente Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.